Sobre esse assunto que o Guilherme está comentando, sobre mestres e charlatões, né? É um assunto que eu estou sempre pautando também. E eu acho que eu queria fazer algumas considerações, né? Primeira consideração é que o nosso conceito de iluminação às vezes varia de tradição para tradição, mas todas tendem a apontar para uma mesma direção, na minha opinião, né? Mas o que a gente às vezes chama de experiência unitiva, ou uma experiência mística, ou um samadhi, aí o mega samadhi, ou um nirvana, no detalhamento ou no aprofundamento da prática na vida real, né? Isso pode ser um pouco diferente, porque são graus. Não é uma coisa assim que você estala os dedos e está iluminado. E o Guilherme não disse isso, tá? Só para não ficar parecendo que foi isso que ele disse. Mas só para complementar. Que mais? Então, uma coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção é para a gente não entrar nessa romantização sobre mestres, né? A gente lê lê o Hermann Hesse, lê um livro de literatura e fica achando que o mestre é aquele cara lá na montanha e é assim, assado. E, na verdade, a gente não sabe o nível espiritual das pessoas e a gente nem devia ficar preocupado em saber isso, né? Porque daqui a pouco vira fofoca, assim. Eu sempre brinco, né? O pessoal fala de mestres como se estivesse falando da revista Caras, assim. Fulano disse que ciclano foi Beltrano na vida passada e blá blá blá. E fica esse do grau tal, do raio tal, que tem um monte de bobageira aí nesse meio. Tomem cuidado. Mas é muito legal isso que o Guilherme disse, né? Sobre o mestre que é considerado iluminado, mas é um mestre solitário lá na montanha, que no budismo a gente vai chamar do Pratyeka Buda, que é um praticante solitário. E o praticante solitário, ele é maravilhoso. Ele tem um grau de despertar espiritual, ele tem um grau de iluminação, ele possui uma consciência muito maior do que 99% da população. Mas o praticante solitário, ele não está engajado em ajudar o mundo, ele só não atrapalha. Ele melhora o mundo com a presença dele, ele melhora o mundo com a energia, a aura e os bons pensamentos dele, mas ele não está engajado em praticar a compaixão. Ele tem compaixão de longe. Espero que os outros consigam também. Mas o mestre no budismo Mahayana, ele sai da montanha, ele vai estudar os sutras, ele vai entender o ensinamento, não porque ele quer acumular conhecimento, não é porque ele é um cabeção, é porque ele quer ser o melhor professor possível para passar esse ensinamento para quem precisa ouvir ainda. Então não é ruim você ser um yogi solitário, você ser um praticante lá, seguindo o seu próprio caminho e tal. Mas quando você está vinculado a uma tradição, a uma linhagem, quando você estuda, quando você está preocupado com a preservação do ensinamento, para que ele não seja perdido, para que ele não seja deturpado, para que outras pessoas possam ter acesso a ele, e a sua motivação não é se aparecer, aí você tem o trabalho da compaixão sendo vinculado a essa busca espiritual. E aí é que eu acho que a gente pode ajudar a identificar mestres. Não é necessariamente a pessoa calminha que fala bonitinho, que fala palavras doces, melosas, como tem um monte de charlatão falando por aí, vencendo pelo carisma, pela lábia, pelas palavras adocicadas, falsas, venenosas, que escondem, flores escondendo serpentes venenosas, aguardando para dar o bote e envenenar a sua alma. Então o que eu percebo é que a gente tem que se desconectar um pouco dessa visão romantizada de um mestre e saber que cada pessoa que está se colocando nesse caminho espiritual, ela não necessariamente é um Buda iluminado, ela não é um Shankara, né? Não é o Guilherme citou Abhinava Gupta, que é um grande mestre, né? Não é um Jesus Cristo. Mas cada um que pode nos auxiliar no caminho pode ser, como lá na Voz do Silêncio diz, né, um humilde planetinha, uma vela, ajudando a guiar aquele que tem um pouco de menos luz que nós. Não porque somos os detentores da luz ou os detentores da verdade, eu vou te passar assim passivamente, mas como preservadores de um ensinamento que são capazes de ensinar de forma acessível e entendendo como cada aluno, como cada estudante precisa ouvir. Então eu acredito que o verdadeiro mestre, Sara me ligar aqui e eu perdi o que eu estava dizendo, mas resumidamente
Um verdadeiro mestre, ele não vai ficar com um discursinho de você precisa sentir mais e pensar menos. Pelo contrário, ele vai instigar o seu pensamento, ele vai botar você para estudar, botar você para questionar, usar o seu senso crítico. A mente, ela é uma ferramenta útil na busca espiritual. Ela não deve ser a única ferramenta, senão você fica preso no mental concreto. E você não coloca isso na prática. Mas ficar tendo sensações astrais, ou falando de fenômenos, ou reproduzindo fenômenos, não faz de alguém um mestre. Um mestre não é contra o estudo. Ele não vai dizer para você não ler, não buscar, não pesquisar, não questionar. Porque é isso que a gente vê em seitas. Um verdadeiro mestre, ele às vezes não vai ser aqueles monge zen, docinho, né? Aquele estereótipo, isso é um estereótipo, gente. E como a gente não sabe o grau de despertar de cada pessoa, né? Como eu estava dizendo aqui, nem todo mundo é um Shankara, nem todo mundo é um Jesus, né? Na verdade, esses são os raros, são os mestres mais plenamente realizados. Mas toda aquela pessoa que se coloca no caminho, ela, na verdade, está enfrentando suas sombras. Então, é muito mais fácil para um charlatão parecer paciente, parecer bonzinho, parecer um docinho de coco, falar umas coisas que te inspiram. Ai, foi tão inspirador, nossa, tô tão tocada pelas palavras de amor dele, né? Isso é o que a gente mais vê. Isso aí é teatro, é só saber reproduzir com algum carisma, com algumas frases manjadas. Né? Um mestre não tem tempo para isso. E uma pessoa que está engajada no caminho espiritual, ela está lidando com tudo aquilo que vem de dentro dela, que estava debaixo do tapete da galera que está fingindo. Então, resumidamente, o recado é: não acreditem nas aparências. Se o cara está acumulando riquezas na terra, né, como diria Jesus, ele está servindo a outro rei. Se ele está fazendo coleção de carros, se ele está pedindo doações em dinheiro em grandes montantes, se ele está se associando com políticos, se está patrocinando propaganda de cervejaria multinacional, cuidado com a mentalidade cega de seguir as pessoas. Vocês não tem que seguir ninguém, não tem que seguir a mim, não tem que seguir o Guilherme, não tem que seguir. Tem que ouvir, refletir e aproveitar os ensinamentos. Os ensinamentos. Que nós somos apenas transmissores. Desculpa, Guilherme, eu estou falando por você, talvez você pense diferente. E eu tenho alguns sinais de fumaça, sim. Sinais de fumaça, né? Promete muito, tudo muito fácil, muito rápido, vou te entregar os segredos, não é crítico com nada, né? Tem um papinho meio de ecumenismo, tolerância, sim, mas que não é tolerância de verdade. Isso é tolerância pro forma, né? A gente não tem que tolerar tudo, a gente não tem que tolerar o que está errado. E se tem muita ênfase em questões sexuais, tipo, eu vou te libertar dos seus traumas, eu vou te ajudar nos seus chakras, tira a roupa aqui pra mim, eu vou ver a sua energia. Um mestre de verdade não trabalha assim, gente. Questionem. Eu acho que esse vídeo está todo sem sincronia, então paciência.